Fala, Omar! Como Fala aí, estamos? Fábio. Tá melhor? Olha, cara, tô meio barro, meio tijolo, eu diria. Boa. Como fala, tô tentando aí, tô caminhando. Não tô no melhor da minha forma física no momento, mas já tive pior do que eu tava. A semana passada estava mais complicado, né? É, mas estou feliz de estar aqui pra caramba, por várias razões, né? Boa noite, pessoal. Vamos entrando. 84 pessoas em um minuto, caramba. Sejam bem-vindos. Estou feliz pra caramba de estar aqui por várias razões, né, Fábio? Primeiro, porque a opção para não estar aqui seria muito pior, que seria eu estar lascado, né? Só para quem não sabe, Fábio já teve Covid, eu também, agora, né? Passando aí por essa situação, não tem jeito. Com boa parte dos brasileiros, né? Passando essa situação complicada. No meu caso, diferente até do Fábio, né? Eu estou tendo a infecção já depois de 2 doses, né? Que eu acho que psicologicamente me dá uma tranquilidade. Olha a Nebraska aí. Nebraska, obrigado, viu? Pelas muitas mensagens de apoio. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para me dirigir, né, a todo mundo que tem me mandado tantas mensagens. Vários desses colegas, queridos, amigos, já estão aí, né? Nebraska, Miriam. Muita gente, não vou ficar nominando porque, né, são Vai que muitas esquece mensagens. alguém, né? Exatamente. Mas realmente é uma coisa que tem me ajudado bastante. Fico muito feliz. Na verdade, por tentar impactar de uma maneira positiva a vida das pessoas. Eu acho que essa é a proposta do Pera Digital, né? Então, quando deu positivo meu PCR, segunda dose, já tinha feito, comecei a me sentir mal. Assim, a tendência da gente, né, é você se recolher, é você sumir do mapa, é você dar uma desculpa qualquer, liga para os pacientes, diz que está indo, sei lá, visitar a sua mãe, e aí some 10 dias até melhorar. E, na verdade, eu acho que inicialmente, Fábio, foi até o que eu fiz, né? Porque eu desconfiei que era o quadro na terça-feira e fui lá, colhi o exame e tal. Os primeiros 3, 4 dias, é, eu fiquei quieto, fiquei na minha e tal. Depois eu refleti um pouco, né? E eu achei que essa não era a abordagem mais honesta, até em cima de tudo que a gente tem feito aqui no Pele Digital, né? Dos vídeos que eu tenho postado já há mais de um ano, são 106 vídeos já. Então, assim, eu acho que você vai lá, você posta, você fala, você sugere, você divide, você, né? Já fizemos 2 simpósios grandes de Covid, quantas e quantas lives de terça-feira sobre Covid, né? Desafio Covid-24. Inclusive, hoje eu ouvi o nosso podcast sobre reações de vacina, de Covid. Pois Tá muito é. legal, viu, pessoal? Quem não ouviu, quem não pôde participar, ou até... Eu gosto muito de ouvir de novo, sabe? Você vai sedimentando as informações de uma forma light e tranquila. Boa noite, Mônica. Bom ver que estou me recuperando. Lentamente, né? Não estou mais tão garoto, não tenho mais a idade do Fábio, que tirou de letra, matou o Covid no peito e chutou para escanteio. Eu já estou com uns 10 anos a mais do que ele. Mas não parece. Só o cabelo que entrega. E então isso pesa, né? Obviamente. E eu acho que também teve uma coisa, Fábio, psicologicamente eu passei um período muito complicado, né? Para quem sabe, na semana anterior meu sogro faleceu, meu cunhado, que tem a minha idade, ficou internado grave. Então acho que isso também teve um impacto psicológico grande, isso também pesa bastante, né? Mas aí eu pensei, sabe, fiz uma análise e falei assim, cara, com toda a informação que a gente vai adquirindo, né? E aí agora, frente com o quadro de Covid, eu acho que eu tenho alguma coisa para compartilhar, né? Então, algumas pessoas até me desaconselharam a fazer isso. Não, mas é melhor não e tal, mas eu refleti e achei que era a coisa mais honesta a fazer. Eu acho que a ideia é impactar positivamente a vida das pessoas, é levar, sabe, assim, o médico em alguns momentos ele parece que é uma coisa um pouco fora do dia a dia, né? Na verdade, a gente é igualzinho qualquer paciente. Quando você está doente, você se sente inseguro, você sente medo de ter tomado as decisões erradas. Por exemplo, quando meu exame veio positivo da minha filha e o resto da minha família testou negativo, a gente resolveu se isolar aqui, né, em Mangaratiba. Depois eu, sabe, umas 2 ou 3 noites aí, eu até cheguei a perder um pouco o sono, pensando, caramba, isso acho que não foi a coisa mais inteligente a fazer, porque eu devia ter ficado no Rio, perto do hospital, caso eu piore. Mas, sim, sei lá, a vida também não é toda matemática, né? A vida não é aritmética o tempo todo. E
Também eu não estou tão longe assim do Rio que eu não possa pegar um carro e dirigir por 1h30. Então, eu acho que aqui eu tenho me sentido melhor, tenho me sentido um pouco mais, respirando um pouquinho mais de ar puro, enfim. Eu acho que essas são as dúvidas que estão na cabeça de todo mundo, porque nessa hora eu sou paciente também, né? Converso com os médicos me acompanhando, tiro dúvida. Então, é isso. Quando tudo dá certo, a gente tem certeza, né? Quando começa as coisas não irem como a gente gostaria, a gente já vai ficando na dúvida, fica preocupado, né? Então... E assim, não estou mais fazendo febre, tive a etapa da febre, agora estou cheio de lesão de pele, é inacreditável, né? Até estava brincando com o Fábio nos bastidores, se ele conhece um bom dermatologista para me ver, vou chegar aqui mais perto, ó. Estou cheio de lesão de pele no rosto até menos, mas nos braços, muito. Estou parecendo com sarampo, a ferritina foi lá no teto, enfim. Mas, no geral, estou caminhando, estou fazendo oximetria, estou me cuidando, comecei corticoide. E estar aqui fazendo essa atividade hoje é, mais do que tudo, uma higiene mental para mim, porque eu estou aqui isolado, né? Então, assim, psicologicamente, eu me sinto útil, né? Então, falei com o Fábio, vamos fazer o Guerra dos Clones, não vamos suspender, não. Obviamente que o Fábio é conhecido como The Boss, não é à toa. Quando eu falei com ele, tô com Covid, ele só falou assim, nem pensar em suspender o Guerra dos Clones na terça-feira. Depois ele humanizou um pouco essa mensagem, falou, se você não estiver legal, a gente pode adiar, todo mundo vai entender. Eu falei, não, responsabilidade é responsabilidade e não vou deixar aqui o The Boss achando que eu fugi da raia na hora que mais precisava estar lá, né? Então, é isso. Estamos aí hoje, vamos fazer uma atividade legal. E como a gente tem uma pegada de Covid, já adiantando a live da semana que vem, ó. Covid e o fungo negro. Gostou da arte? Muito, gostei pra caramba. Olha só, se vocês olharem o vírus aqui, ele tá com as spikes dele, assim, parecendo a orelha do Spock, né? Ela tá meio... É o fungo. É um fungo, pois é, tá nascendo um fungo negro em cima do vírus, né? Obviamente que é a arte, né, que o nosso pessoal da arte criou. Obviamente que as estruturas de superfície do vírus não dá para comparar com o tamanho, né? A gente vai falar disso na aula hoje, com as estruturas de superfície do vírus e do fungo, em termos de tamanho, mas assim, é aquela liberdade artística. Então, semana que vem, a infecção pelo fungo negro no Covid. Sábado, não vamos tirar o pé do acelerador, não. Sábado a gente vai fazer sábados cosmiátricos com quem? Com quem, Fábio? André Braz. Não, e um tema impressionante, né? Preenchimento de rosto redondo. Ou seja, você pega um rosto cheio de preenchimento e fala assim, vamos preencher para melhorar. Quem que consegue isso? Só um artista no nível do André Braz para poder decodificar e passar isso para a gente de forma clara e compreensível, né? Então, a Heloísa está comemorando a decisão de falar sobre o fungo negro, que foi discutido no grupo. Não é à toa, a gente está de olho lá no grupo, Heloísa, e nós estamos pegando sugestões, ideias, e esse ficou muito legal. A gente já vai divulgar a arte, mas antes disso, isso vai ser terça que vem, no sábado a gente tem sábados cosmiátricos. Então, assim, pelo menos da minha parte, não vou tirar o pé do acelerador, vou estar aqui. Para quem está no curso de imunodermatologia, pênfigos, né? Quinta-feira, pênfigos, com o professor Fábio Franciscone. Obviamente que estou me cuidando, né? E faz bem para a cabeça, não dá para ficar parado completamente, não. Então, tá com vocês, tá participando, dividindo o que a gente aprende, faz com que eu me sinta muito melhor. Então, é muito legal estar com vocês hoje aqui. Eu estou muito feliz de ter o nosso público aqui hoje com a gente no Pele Digital, na nossa terça-feira infecciosa, especial a Guerra dos Clones. 230 pessoas, com um evento tranquilo. Então, acho que a gente já pode começar, né? Para a gente falar do que está acontecendo no momento. O vírus para surpreender a gente e trazer novas informações, hein, Omar? Ninguém imaginou que um coronavírus, um troço chumbreguinha, fosse causar tanta coisa e fosse entrar numa verdadeira guerra contra a gente, né? Uma verdadeira guerra. Eles estão... A gente
correndo atrás e eles, de alguma forma ou de outra, mudando, se adaptando e as coisas estão acontecendo. E hoje a gente vai entender, pelo menos até o dia de hoje, né, porque daqui a 2 semanas pode ser que já tenha novas informações que mudem tudo. E se tiver, a gente traz. Dia 1º de junho, o que a gente sabe sobre as variantes, se é que se fala variante, será que é cepa? Até isso a gente vai hoje discutir como que a gente tem que abordar a terminologia, como interpretar, como chamar. A gente tem mudanças nesse sentido também, né, Omar? A gente chamava de um jeito e agora estão sugerindo uma nova nomenclatura. Ontem, né? Nomenclatura que entrou ontem. Foi mudada ontem. Então, aí é isso aí. Na aula. Nós estamos atentos sempre. Essa é a pegada do Digital, né? Sempre atentos por você. Você está sobrecarregado, você tem um monte de coisa para fazer, você tem seu atendimento de consultório, filhos, responsabilidades. Quem melhor para ficar peneirando e preparando isso do que Omar e Fábio? Que, afinal de contas, eu tô de quarentena aqui, cara. Então, pelo menos eu me distraio fazendo alguma coisa. Bom... Não tem tempo para pensar besteira. Não, é isso, senão ia enlouquecer aqui completamente, entendeu? Sem poder sair de casa, sem poder fazer nada, tomando solzinho, sentado no banco que nem um centenário, né? A gente antigamente falava octogenário, agora não pode mais falar assim, que os octogenários estão mandando bem pra caramba. Então, como um centenário sentadinho ali, não, sintetizando a minha vitamina D, eu estou aqui tentando ser útil de alguma maneira, tá? Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado pelos muitos comentários, pessoal que é todo, né? Tô melhor, tô me sentindo melhor, tô com lesão de pele agora, isso é brincadeira acontecer comigo, né? Podia ter, sei lá, outra manifestação, né? Fora falta de olfato e odor e sabor, mas podia ter outra coisa, sei lá, dor na junta, diarreia, fui ter erupção maculopapulosa disseminada, é inacreditável. Enfim, mas vamos passar por isso aí. Vamos começando então, pessoal, 260 pessoas já na sala, podemos ir, né, Fábio? Eu vou começar a compartilhar. Então, fiquem à vontade, a gente vai fazer uma atividade com 3 stops, tá? Fiquem à vontade para dar o stop aí, ou fazer as perguntas, a gente vai estar de olho. E a gente vai apresentar sertanejo hoje? Vamos ficar aqui. Então, vamos manter o padrão sertanejo aqui. Então, tá aqui a atividade Guerra dos Clones. Eu estou mais à frente da apresentação hoje, mas é uma apresentação DNA Digital, tá? Bom, nessa primeira etapa da aula, a gente vai relembrar um pouquinho o que tem do vírus e o que nós temos já bem sedimentado, né, Fábio? Então, aqui, só para mostrar, eu já mostrei esse slide em outras apresentações, essa é a virosfera, né? Então, os vírus, eles não se encaixam formalmente na chamada árvore da vida, mas o material genético deles, Fábio, é o mesmo material genético, fundamentalmente, que a gente tem, nas outras formas de vida. A gente tem DNA de dupla hélice, notem aqui, ó, essa banda aqui da virosfera, só essa aqui, é um DNA igual a todas as outras formas de vida na Terra, Fábio. Mas, além disso, a gente tem o DNA de hélice simples. Qual é o outro ser vivo que você conhece, Fábio? Cujo material genético, repositório genético, é DNA de hélice simples? Não tem, só nos vírus. E os RNA de hélice simples de leitura positiva? Só nos vírus. E os DNA de hélice simples de leitura negativa? Só nos vírus. E transcriptase reversa? Só nos vírus. Então, qual que é a ideia desse slide aqui? Mostrar que, pensa na forma de vida mais dispar que você possa imaginar. Uma bactéria e uma baleia, o maior ser vivo na face da Terra é a bactéria, o menor. Eles têm todos, bactéria, baleia e tudo que está no meio do caminho, o mesmo código genético, o DNA de dupla hélice. E os vírus têm 5 ou 6 ou 7 tipos de material nucleico. Então, realmente, isso começa a fazer a gente entender o que a gente está enfrentando hoje, né? Que é o coronavírus. Bom, aqui mostra um pouco uma célula, né? Uma célula desenhada aqui, que está sendo infectada por diferentes tipos de micro-organismos. Então, a gente está vendo aqui, ó, o tamanho, a cabeça de um fungo entrando aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre o fungo negro, tá vendo? Está até aparecendo ele aí, né? Exatamente, aparecendo. Essa é a célula, né?
A gente está vendo aqui o fungo negro. Esse aqui é o núcleo da célula, tá? Esse é o núcleo e o nucleolo. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, né? Cabeça do fungo, a gente está vendo aqui a cabeça de um verme, de um nematóide, maior que o fungo, portanto. Aí a gente está vendo aqui uma bactéria padrão flagelada. Olha essa bactéria em relação ao tamanho da célula. E aí a gente está vendo os vírus aqui pequenininhos e os viroides. Então, assim, a comparação em termos de tamanho seria o seguinte: os vírus estariam para uma sala. Pensa numa sala, né? Pensa numa casa, pensa numa sala dentro dessa casa. Então, um verme seria correspondente a um ser humano entrando nessa sala. A bactéria seria um gato andando nessa sala e o vírus seria uma partícula de poeira. Então, muito difícil, né, controlar a infecção viral. Ela tem sido, desde sempre, controlada basicamente com o quê? Com prevenção, com vacinas, né? Muito por causa do tamanho. Então, aqui a gente tem uma escala mostrando isso aí, Fábio. Mostrando o tamanho das células... cadê? Desculpa. O tamanho das células de plantas e animais são mais ou menos do mesmo tamanho. Olha como é que muda a ordem de grandeza para a bactéria. Para os vírus, já entra aqui os poxvírus, né? Que são vírus da varíola, então são vírus maiores. São os maiores vírus, né? Aí a gente tem aqui o que a gente está enfrentando agora, o SARS-CoV, uma proteína, um átomo. Então, se você olhar aqui nessa escala, o vírus está mais para o tamanho de um átomo do que de uma célula de animais, que são invisíveis ao olho nu. Então, aí a gente tem uma dimensão, né, visual da dificuldade que a gente tem pela frente. Bom, família coronavírus... Antigamente, inclusive, os vírus eram chamados de partículas não filtráveis, né? Exatamente. Partículas não filtráveis. Os filtros antigos filtravam as bactérias, não filtravam os vírus. Foi assim que foi descoberto, né? Quer dizer, foi intuído, né? Muito mais do que descoberto, inicialmente foi intuído a presença dos vírus. Bom, o SARS-CoV-2 relacionado à síndrome respiratória aguda surge na China. O SARS-CoV original surge na China, né, causando a SARS em 2003. Olha a diferença para o que nós temos hoje. 650 mortes entre 2002 e 2003. E, nesse caso, morcegos como fonte transmissora, isso bem determinado já, né? Agora, um ponto importante ali é que é um vírus respiratório com uma taxa de mortalidade que não dá para ignorar, né? Então... esse foi um momento que a gente perdeu a oportunidade, porque a grande pergunta é: por que a gente tem que esperar ser um problema, uma vez que ele já se mostrou um problema potencial, né? Então a justificativa aí é econômica, basicamente, eu entendo assim. Né? O surgimento da SARS em 2002, 2003 foi uma completa surpresa. Tem um slide que eu vou mostrar isso para vocês. Mas... existem algumas consequências dessa epidemia da SARS que são muito relacionadas ao que nós temos hoje, né? Quando a epidemia da SARS foi detectada e o vírus foi isolado, houve um esforço chinês muito intenso no isolamento desses vírus e o discurso do governo chinês é que esse investimento todo se deu no sentido de isolar outras formas que pudessem ser potencialmente pandêmicas, né? Como a gente está vendo agora. Mas existem algumas publicações bem interessantes, justamente das mesmas cavernas na China, em Yunnan, fronteira com o Vietnã, de onde saíram os vírus que carreavam originalmente a SARS, esse vírus aí de 2002, que podem potencialmente ter infectado mineiros nessas minas, onde vivem esses morcegos, 10 anos depois, por volta de 2012. Então, existe um zoom aí na literatura e até na política, né? De que, de alguma maneira, esse vírus poderia ter sido engenheirado, poderia ter sido mexido em laboratório e teria sido, na verdade, isolado inicialmente em 2002, infectado pessoas acidentalmente em 2012 e poderia ter sofrido aí algum tipo de vazamento de laboratório. Essa é uma discussão que está o tempo todo aí na cabeça da gente. Estamos com mais de 300 pessoas na sala. O que tem de base para isso? Existem algumas coisas realmente suspeitas, tá? Eu diria para você que a coisa mais suspeita que existe em relação à Covid, antes de eu falar disso, né? Lembrando que um primo da SARS em 2012 apareceu na Arábia Saudita, que nesse caso
dromedários transmitindo a doença para humanos, já com mais mortalidade, 800 mortos, e também os morcegos relacionados, né? E aí, quando surge o SARS-CoV-2, teoricamente em dezembro de 2019, vem aí o ponto mais estranho da história toda, Fábio, que é o seguinte: o surgimento de um vírus desse, que pula de morcegos para hospedeiros intermediários e para os seres humanos, num local de baixa biodiversidade na China, porque é um local mais frio, mais ao norte. A China é um país continental, como o Brasil. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se for surgir uma virose hemorrágica, uma virose relacionada à fauna, né, uma zoonose, você esperaria que isso aconteceria mais provavelmente em Manaus, onde você mora, ou em Porto Alegre, que é frio e tem menor biodiversidade? Manaus não. Manaus eu não quero. Né? Manaus não. Mas o mais provável é surgir num ambiente de alta biodiversidade. Mas o que aconteceu na China foi exatamente isso. O contato, surgiu, né? O vírus surgiu num local onde não era o esperado pela lógica, né? Local frio, um grande centro, mas onde tem baixa biodiversidade. E que onde, curiosamente, existe o maior laboratório de biossegurança em virologia na China, que é o laboratório de Wuhan, é o único laboratório BSL-4 que eles têm. Então, tudo isso aí junto faz supor que talvez tenha havido algum spill out, é o nome que se fala em inglês, algum vazamento biológico desse laboratório. Eu não acredito que haja manipulação genética aberta do vírus, não é impossível. Existe uma técnica em virologia chamada gain of function, ganho de função. O que é isso? Os russos começaram essa pesquisa, isso foi teoricamente embargado pelos Estados Unidos, nos últimos anos isso não tem sido permitido, que é você pegar um determinado micro-organismo e começar a trabalhar a parte genética dele para que ele tenha um ganho de função, ou seja, ele se torne mais patogênico. Então, existem até alguns estudos chineses sobre gain of function, mas isso é uma coisa que foi proscrita da medicina, assim como é proscrito algumas outras coisas, por exemplo, tentar clonar seres humanos, tentar fazer híbridos de seres humanos e outros animais e outros símios, como até foi feito agora recentemente na China, né? Então, a tecnologia gain of function, ela é considerada antiética. Os chineses insistem que não fizeram, mas eu não acho impossível. Não sei se eles fizeram pesquisa gain of function lá em Wuhan, tá? Mas eu não acho impossível que tenha havido um vazamento do laboratório BSL-4 na China, em Wuhan. Não é impossível. Se eu acredito nisso, eu não acredito. Eu não acredito, não, porque eu trabalhei no laboratório BSL-4, e eu acho que para você ter um vazamento esses laboratórios BSL-4, eles estão redundantes em termos de sistemas de segurança, entendeu? Redundantes, várias vezes. Então, para você ter uma falha dessas, teria que ser uma falha... um terremoto dentro do laboratório quase, entendeu? Teria que ter uma falha em sequência de várias pessoas, várias esferas de controle, entendeu? Então, eu não acredito, não. Mas não é impossível, tá? Até porque os chineses são novos players na coisa de virologia. O laboratório de Wuhan é de 2014. Eles não têm a tradição que tem os russos, os americanos, tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso, mas, assim... Eu acho que isso é tudo muito especulativo. A análise genética do vírus sugere que que não seja uma mutação, né? Isso. Agora... Não, que não tenha sido uma manipulação. Manipulação, desculpa. Manipulação do laboratório. Não é uma manipulação, pelo menos foi isso que sugeriu. E essas informações também, elas não vão ser abertas, né? Uma coisa é pesquisa científica da comunidade médica e da comunidade de saúde, outra coisa é pesquisa científica militar. São pesquisas científicas que são completamente fechadas a 4 chaves, não tem intenção de publicação e não tem intenção de divulgar o que eles estão descobrindo. Então, são coisas diametralmente opostas. E coisas militares eles negam até o fim, né? Nunca um militar, num primeiro momento, sem que você consiga comprovar o que você está afirmando, ele vai dizer que ele fez. Porque tem 1000 raciocínios, né? Soberania, tem... eu acho que é uma seara complexa. Agora, é uma coincidência estranha, né? É uma coincidência estranha,
Assim, é muito azar a coisa acontecer. Se isso tivesse acontecido na área sul da China, próximo ao Vietnã, eu até já fiz vídeo sobre isso, na área de alta biodiversidade ali do Sudeste Asiático, que lembra, um sinal, eu tive lá no Vietnã e tal, me lembrou muito Manaus, a região amazônica. Eu não estranharia, não, mas ter aparecido em Wuhan realmente é bastante estranho. Essas tecnologias gain of function, elas podem, teoricamente, ser completamente disfarçadas já de manipulação genética. Enfim, eu não acho impossível que tenha havido algum vazamento, mas a gente, na verdade, não sabe. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, no laboratório BSL-4, existiam 2 nos Estados Unidos. Um, é isso que você estava falando, um foi o que eu trabalhei, que era civil, né? E o outro, num lugar chamado Fort Drum, o Forte do Destino, né? Que é ligado ao Walter Reed, que é o laboratório do Exército Americano, né? E a gente sabe que o pessoal lá mesmo comentava que todas as instalações que a gente tinha uma instalação em espelho lá no Walter Reed, no Fort Drum, e que se fazia essas manipulações, até onde se sabe em que escala, né, ninguém tinha muita noção, nem os americanos sabiam. Então não é na China só, nos Estados Unidos também. Agora, teoricamente, essas pesquisas que levam o nome gain of function, que é pegar um patógeno e transformar ele numa arma, numa coisa mais agressiva, isso é proscrito pela ciência, tá? Isso não deve ser feito eticamente, isso não pode, tá? Bom, então, a família coronavírus, ela vem saltando, né? Ela não começou a fazer isso agora, Fábio. Ela já vem fazendo isso há séculos, né? A gente tem o NL63 na Idade Média, olha o ano, 1100. A gente tem, já falamos agora da SARS e da MERS, mas o 229E parece que também veio do dromedário, o ano é 1800. Então, olha, esse aqui tem 200 anos, esse aqui veio do gado. Não é que venha do gado, o vírus original é do morcego. Ele passa por uma etapa intermediária. Quem é essa etapa intermediária, no caso do SARS-CoV, não se sabe. Eu vi algumas publicações agora bem recentes, sugerindo que possam ser roedores, até mais do que o pangolim. Teve uma época que o pangolim estava em moda, né? O pangolim é tipo um tatu que eles têm lá. Mas hoje a tendência é considerar mais os roedores, tá? Então, a gente não sabe quem foi o seu hospedeiro intermediário. Isso é fundamental ser descoberto, tá? Tem que ser descoberto, porque como é que você vai fazer uma estratégia de controle de novas pandemias se você não sabe de onde veio, né? Bom, ecologia e fatores ambientais, né? Morcegos, a gente já falou um pouco disso, só para a gente lembrar essas noções, que elas são importantes, né? Por que o morcego é complicado? É porque as pessoas comem morcego, que nem nessas fotos aí? Não. Até podem comer em alguns locais, mas a razão não é. Ninguém pega Covid, não pula para as pessoas porque as pessoas comeram morcego. Pula pelo seguinte, porque os morcegos vivem em grupos de milhões de pessoas. Então, imagina, geneticamente muito parecidos, vivendo todos grudadinhos, metabolismo super alto, porque todos os animais de voo, né? As aves são assim. Pega numa ave, né? Se você pegar, eu tenho uma arara aqui em casa, você pega nela, ela é quente. A temperatura da gente é 36, 37, ela deve ser 41, 42, é bem mais quente. Desculpa. Haja Covid, né? E, então, com o morcego é a mesma coisa. Então, é a situação especial para um vírus proliferar, né? Alta temperatura, um monte de bicho grudadinho, voam, levam esses vírus para tudo que é lugar. E aí, como é que o morcego passou a lidar com essa situação? Ele sofreu uma adaptação. Qual foi essa adaptação? Ele não monta quase resposta imune celular e humoral. Ele baseia toda a sua na liberação do alfa-interferon, que é um antiviral. Então, eles são literalmente bólidos voadores cheios de vírus. Vários vírus já vieram dos morcegos, a gente vai rever alguns aqui na aula, né? Então, por que o morcego não adoece? Ele não adoece porque o sistema imune dele se adaptou a viver com vírus, entendeu? Então, vamos ver aqui por que a gente sabe que os morcegos são complicados, né? Olha esse vírus aí, vírus Nipah. Foi descrito a primeira grande explosão, outbreak, né? Surto, em 98. Os caras faziam a extração dessa seiva das palmeiras, lá na Malásia. Então, é tipo uma beberagem local. O cara vai lá em cima, dá um cortezinho na palmeira, bota lá uma moringa. Igual seringa aqui, né? Igual seringa. Bota uma moringa, exatamente. E aí fica coletando aquilo ali. Só que os morcegos também gostam daquele látex ali, daquele negócio que escorre, né? Lá eles chamam de vinho das palmeiras ou Todd, porque dizem que tem um cocô de morcego.
O morcego vai lá, fica... O Todd é por causa do cocô do morcego. Fica lá chupando, não sei o que negócio, e defeca dentro do vaso, né? Então, o vaso de coleta vira um receptáculo para o vírus Nipah, né? Isso aconteceu dessa maneira e aconteceu também porque o morcego frugívoro, ele contamina as frutas, né? Cai, o porco come e do porco vem para o ser humano. E aí um quadro muito grave de gripal, com quadro de encefalite, várias epidemias na Índia, várias epidemias em Bangladesh, Singapura, Malásia, como se não bastasse, né? O lugar mais pobre que tem, Bangladesh é horroroso, né? Enfim, com essas doenças super graves, né? E aí a gente vai para o ebola. Esse vem desde 1970. Todas as doenças de etiologia pelos morcegos. Os morcegos são os hospedeiros naturais, né? Então tá aí a evolução clássica do ebola. Dia 12, eu estou entrando agora dia 11, dia 12 aqui do meu Covid, né? Dia 12, 70% dos contaminados de ebola estão aí, perda de consciência, convulsão, sangramento interno e morte. Ebola tem uma taxa de mortalidade, dependendo do local, acima de 70%, né? Olha aí, a chance de sobrevivência aumenta se você consegue passar da segunda para a terceira semana. Mas no início, a chance de sobrevivência é muito baixa. Bom, por que na China, né? Porque na China surgem várias dessas pandemias, não é só agora SARS-CoV, mas a maioria das epidemias de influenza. Porque eles estão fazendo guerra biológica? Não. Porque lá tem 1,5 bilhões de habitantes. Mas na Índia tem também, mas tem uma diferença muito grande. Na China, eles têm o hábito de colocar... quem já esteve lá, conhece um pouco, é bem interessante, né? Como é que eles fazem a comida em grande escala, né? A China não tem a mesma área arável do que a Índia é menor do que a China, mas tem terras melhores, né? Com mais chuva e tal. Boa parte da China é deserto de Gobi, Himalaia e tal. Então, como é que eles fazem? Eles fazem uma criação que é assim, eles pegam os campos, inundam os campos na época de chuva, botam o arroz para crescer. Olha que interessante. Aí dá caracol lá o arroz, né? Então, o que eles botam? Eles botam as carpas, eles botam os peixes. E eles vão fazendo a criação ali de quê? De peixe e de arroz. Olha, as duas proteínas, né? Carboidrato e proteína. Aí eles botam os patos junto ali, porque os patos comem um pouco do arroz e comem os caramujos. E aí, quando eles chegam a hora da seca, que para de chover, eles esvaziam o campo de arroz. Numa tacada só, eles pegam os peixes, pegam o arroz e pegam os patos. Seria perfeito, né? Funciona assim há milhares de anos. Só que tem um problema. Os patos selvagens, voadores, se misturam com esses patos e transmitem o vírus influenza. O vírus influenza é um vírus cujo hospedeiro não é o morcego, são as aves. Aí, esse vírus influenza, ele tem contato com os porcos. Uma das maiores populações de porcos, se não a maior do mundo, é na China. Por quê? Porque porco transforma em boa proteína qualquer resto que você tem em casa. Então, nas fazendas chinesas, e estamos falando aí de 1,5 bilhões de pessoas, existe um caldinho, uma mistura ideal para explodir pandemia por vírus influenza. Existem os vetores alados, que carregam o vírus original, existe um hospedeiro intermediário, que é o porco, que é parecido com a gente, e 1,5 bilhões de pessoas. Ou seja, pediu para dar zebra, não foi... Vão vir outras pandemias da China, não é porque os chineses são sujos ou porque tem alguma coisa de errado com eles. É a forma com que eles vivem há gerações, né? Você quer comentar aí? Não, acho que a gente não tem competência para julgar, né, cultura, nada de ninguém. A gente só precisa entender para poder montar estratégias, fazer os diagnósticos precisos e ágeis para assim poder tratar os nossos pacientes. É como eu vejo, né, essa coisa de sair politizando e julgando as pessoas. Isso é muito errado da nossa parte como médico. Estou falando aqui como médico. Então, toda essa informação que você passa, ela é fundamental para a gente entender e até tirar essa carga de culpa que poderia algumas pessoas querer imputar para os chineses, e até o próprio chinês ele poderia se culpar alguma coisa, e eu não entendo assim, não. Eu entendo como uma consequência que
está relacionado à cultura. E quando se começou isso, nada disso era conhecido, né? Então... Eles fazem esse tipo de agricultura e de pecuária, vamos dizer assim, de peixes e pássaros e porcos há incontáveis gerações, há mais de 6.000 anos. Isso foi amadurecendo dessa maneira. Só que a população explodiu com o tempo e os vírus estão mutando. Então, talvez o que fosse uma solução há 3, 4.000 anos atrás, hoje é um risco. Esse que é o ponto, né, Fábio? Então... e eles é quem tem que avaliar isso. Então, na China, gente, teve uma época em que eles passaram fome, né? Principalmente na Revolução Comunista dos anos 30, 40, né? E aí entrou mais um ingrediente nessa história. Os caras passaram a comer de tudo, né? Então, assim... Até, eu acho que até a década de 70, assim, eles estavam bem sofridos economicamente. Exatamente. Foi duro para eles. Fotos aí são minhas. A do pangolim não, mas, por exemplo, essa foto aí do porco sendo carregado na moto é minha. Fui eu que bati essa foto. Então, assim, você vê realmente a coisa, você vê o cara lá de vestidinho de roupa de, sei lá, guerrilheiro, sei lá o quê, e carregando 2 porcos pendurados na moto, né? Então, eles começaram a criar. Olha como é que a coisa é complicada, como é que tudo foi encaminhado para a situação que a gente está vivendo agora. Os caras sem comida, aí houve a abertura da economia nos anos 70, né? E eles já eram liberados para fazer criação de animais silvestres para consumo próprio das famílias, né? Aí, como os grandes conglomerados tomaram o mercado de gado, de porco e tal, o que sobrou para o cara lascado lá na fazenda? Criar esses bichos aí, civeta, pangolim, tartaruga, serpente, de tudo. A Débora, ela está discordando de mim, acha que alguém tem que ser responsabilizado. Eu me lembro, eu gosto muito desse tema, porque o pessoal às vezes fala que as florestas têm que ser preservadas, não é? Aí, aqui na região amazônica, a gente vive esse dilema, porque as pessoas elas não têm acesso a várias coisas e a preservação é complexa. Aí eu pergunto, quantos estão dispostos a dar dinheiro para essas famílias, para elas ajudarem na preservação? Aí quando você toca nesse assunto, as opiniões vão mixando, entendeu? Então, você responsabilizar alguém por conta de cultura milenar, eu acho que a gente tem que pensar no futuro. Como que a gente poderia ajudar essas pessoas que vivem nessa cultura sem feri-las, né? E sem que haja risco para elas mesmas e para outras pessoas como consequência da globalização. Porque ninguém é obrigado a ir para a China também. Vai quem quiser. É verdade. Então, como eu vejo. A Eleni já acha que é um absurdo responsabilizar os chineses. Entra também... São opiniões. São opiniões. A gente não está aqui para dizer o que é certo, o que está errado. Eu acho que o governo atual ele vacilou em alguns pontos, em vários pontos. Mas tem uma coisa que tem um discurso aí em relação ao meio ambiente que eu não acho que esteja completamente errado. Se o mundo quer que a Amazônia seja preservada, eu acho que é justo que pague por isso, porque isso é uma commodity brasileira. Então, se nós temos a maior floresta do mundo, primeiro, é o nosso interesse que ela seja preservada, até por causa dos rios voadores, a questão da umidade no resto do país e tal. Mas se o mundo quer, ele não pode se virar as costas e dizer, olha, vocês têm que fazer, está aqui o objetivo. Não, eles têm que pagar por isso. Ou a gente paga, né? Pelo acesso à tecnologia, paga pelo acesso a outra coisa. Então, esse é uma commodity, um bem do Brasil. Então, eu acho que isso tem que ser cobrado. Eu acho que os países no exterior têm que pagar pela preservação da floresta amazônica, na minha forma de ver. Mas, enfim, vamos seguir. Tema complexo, eu acho que mais complexo que o próprio Covid, né? E aí a gente entra aqui na questão do... Deixa eu mudar aqui rapidinho a posição. Disso aqui que eu acho bem legal, né? O SARS, quando foi descoberto, e por que isso é importante? Porque isso tem a ver com o que a gente está vendo agora. Ele foi linkado a esse café aí, né? Que a gente brinca, que chama de café mortal. Kopi Luwak. Kopi é café na língua indonésia. Luwak é o seguinte, esse bichinho aí, a civeta. Então, a civeta é o animal intermediário, né? Em algumas infecções por coronavírus. Então, olha que loucura. Há mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, eles descobriram que o local lá na Indonésia era ótimo para plantar café. Dava um café muito legal. Começaram a plantar. A civeta, que é um bichinho que vive lá incontáveis gerações, achou gostoso o café, comeu, ficou ligadona, provavelmente, e os caras que andavam pela floresta
descobriram restos do café no cocô da civeta. Olha que loucura. Aqui no Brasil a gente tem um negócio parecido com um pássaro chamado jacu. Então tá aqui, ó. Esse é o cocô da civeta. Tá vendo? A civeta presa ali, ela vai defecando, os caras pegam ali a sementinha e fazem um café. Eu tive lá no Vietnã, provei. Realmente é um café com gosto bem intenso, bem interessante. Lá é caríssimo, né? Eu não sei se eu ouvindo que o gosto do café é intenso, eu entendo como uma coisa boa. É uma iguaria, é uma iguaria. Aqui no Brasil a gente tem o jacu também, que ele parcialmente digere o café, e o café fica com gosto diferente e tal, e o pessoal paga caro por isso. Só que é o seguinte, esses animais se encontram na natureza para cruzar uma vez no ano. Você imagina todos esses bichos enfiados dentro de uma gaiola, um em cima do outro, comendo café o tempo todo para defecar grãos de café. Cara, é pedir para o vírus explodir, né? Então, esse tipo de... Eu botei esse slide aqui para mostrar isso. Ó, o perigo está lá fora, mostrando os diversos tipos de morcegos, né? Aqui, ó, morcegos, cadê? Ó, morcego, e os diversos vírus envolvidos com eles. Ó, alguns estão aqui, ó. É o Ebola, SARS-CoV-2, que a gente ainda não sabe bem qual é o morcego, mas já tem uma ideia próxima. SARS, MERS, o Nipah virus, né? O vírus Nipah que eu mostrei ali do Todd, né? Então, todos eles aqui chegando para nos afetar. Provavelmente, o morcego relacionado ao SARS-CoV se considera que é esse Horseshoe Bat, morcego do gênero Rhinophilus. Ele já está relacionado a SARS, já foram achados vírus muito similares ao SARS-CoV-2, só que a gente não sabe quem é o hospedeiro intermediário. Então, essa é a situação hoje. E as pessoas estão achando que esse hospedeiro intermediário possivelmente são roedores, o que é muito complicado. Bem pior ser roedor do que ser um pangolim, né? Pangolim é um bicho maior, mais fácil de controlar. Roedor é dureza, né? Tá? Vamos dar uma paradinha, então, né? Primeira paradinha para a gente fazer o nosso bate-papo aqui e tirar umas dúvidas aí do pessoal. Se vocês estão gostando, manda aí no chat para a gente se vocês estão curtindo aqui, né? Então, o café ali tem que evitar de tomar, né? Caríssimo, tá? Você vai lá na Harrods, lá em Londres, você compra um pote desse café Luwak, que vem lá da Indonésia, por 300 libras, entendeu? Então, no momento que você vai lá e compra, paga por esse café, você está estimulando isso, né? Como é que a coisa começou? O cara mesmo que por curiosidade, né? Exatamente. É uma coisa diferente, o cara não tem onde botar o dinheiro. Isso começou assim, os caras pegavam o café que estava no chão e criaram uma iguaria, legal. Só que aí eles viram que tinha que ter escala, né? Então, como é que eles fizeram? Prenderam os bichos e isso o nome disso é um cacafé. Café, isso aí. Café. Se você quer um café que sai de buracos escuros, tem o do passarinho, que já tem um nome até mais indicativo, né? Um nome que sugere melhor, e esse outro aí. Eu até um tempo atrás, eu gostava de experimentar essas coisas. Quando envolve crueldade, bicho preso, esse tipo de coisa, eu não participo. É igual comer baby beef, né? Por que você vai comer baby beef? Por que você vai comprar um filhote de um novilho que ele fica confinado para a carne ficar macia? Pô, tem tanta carne boa. Ó, a Débora comprou. A Débora falou que... Ah, não, foi a Débora, não. Alguém falou que... Alguém experimentou, acho que foi... Trouxe para o Brasil e tomei. Devo estar muito contaminada, Sandra. Não, eu provei, Sandra. Eu provei lá no Vietnã. Você está lá. Isso é uma iguaria lá, né? É que nem você procurar na China, na Coreia, eu cheguei a ver, não tive coragem não, porque eu adoro minha cachorra. Carne de cachorro, eu não tive coragem de comer. Mas imagina se eu vou pegar essa fofinha aqui, ó, e eu vou transformar... Ela está estudando com você, Omar? Ela está estudando com você? Ela fica aqui, ó, ela fica aqui comigo, é minha parceirona. Vai lá, Anitta. Agora, tudo isso que você mostra puxa um pouco para aquela ideia do que, de vez em quando, eu falo e gosto, que é o raciocínio de sistemas, né? Que é o fato de você usar um protetor solar e o Recife havaiano está sendo prejudicado por conta de uma das substâncias do protetor solar que alcança a água e é tóxica para o Recife. Toda ação nossa tem uma reação, né? Então, a gente precisa realmente ir atrás
da informação, e essa é uma informação dissecada, né? Você apresentou de uma forma direta, mas a informação não é direta. Eu não sei se você conhece a história dos urubus, dos abutres da Ásia. Não. Tem uma espécie, que eu acho que é um abutre marrom, uma coisa assim. Quase 95% dessa população ela foi dizimada. Você foi atacado aí por alguma coisa? É um bicho voador aí. Ela foi dizimada e ninguém sabia o motivo. Então, foram 20 anos para eles descobrirem que o motivo desse abutre ter sido quase dizimado. O que aconteceu? Ele chegava na carcaça de algum bovino, de uma vaca, de um boi, e no dia seguinte, ou pouco tempo depois, ele estava como se fosse com o pescoço quebrado. E ninguém sabia, e todos, e de uma marca só, que é o urubu marrom, o abutre marrom. O fato é que o diclofenaco é altamente tóxico para os abutres. E essa espécie, ela é mais rápida que as outras, então ela chega antes. E parece que alimentava da carcaça cheia de anti-inflamatório, olha. Parece que ele se alimentava do acúmulo no rim, alguma coisa assim, algum órgão específico que acumulava mais, que ele comia e os outros não comiam. E aí, por conta disso, essa espécie quase foi extinta. Então, por conta do anti-inflamatório nos bovinos. E a gente precisa da ciência para dissecar essas informações, e uma vez a informação chegando na gente, vamos parar de usar o diclofenaco, vamos ver outras situações, outras possibilidades, e não vamos eliminar uma espécie, porque os abutres, os urubus, eles são fundamentais, né? Carniceiro, no ciclo, né? Na cadeia alimentar. Eu acho que o momento agora, a OMS, o governo americano, estão apertando os chineses, eles vão ter que deixar haver acesso pleno aos dados do laboratório, né? E vamos ver o que vai acontecer. Não acho impossível que tenha havido um vazamento. Acho improvável, mas não acho impossível, né? Aí também não adianta também, né, Fábio, a gente entrar em teoria conspiratória. Então, nossa função aqui é dar diagnóstico. A situação agora, a gente tem que vacinar todo mundo o máximo possível. Os dados lá de Serrana são bem claros, né? 75% parece ser o número que a gente tem que atingir. E é isso. Agora, obviamente, a gente tem que investir, correr atrás na fonte dessa infecção, se é uma fonte puramente natural ou não. Pô, a Anitta tá fazendo a pergunta mais difícil do mundo. Por que bovino usa diclofenaco? Sei lá, deve ser alguma informação. Isso aí é o seguinte, é porque na Índia, o boi ele é um animal sagrado. Você não pode nem matá-lo, nem fazer ele sofrer, deixar ele sofrer. Então, eles descobriram que, injetando um diclofenacozinho no boi, ele ficava lépido e faceiro, parava de capengar, e depois ele morria, e aí virava comida de abutre. Aí o resto da história foi essa aí que o Fábio contou, né? Você vê que aqui a combinação traz a resposta, vai lá. É isso aí, vamos lá, vamos continuar então na nossa... Vamos seguir. Então, nessa segunda etapa da nossa apresentação de hoje, a gente vai sair um pouco dessa coisa ecológica inicial e vai falar um pouco da situação atual que a gente está vivendo, né? Lembrando que eu sempre gosto dessa história, né? Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-los. Qual é a grande parâmetro que a gente tem que considerar para a situação atual? Chama-se epidemia de febre espanhola, que por acaso tem exatamente 100 anos, né? Então tá aí, olha, como elas vieram, isso é o que vai acontecer com a Covid, gente? Não há outra maneira. A Covid não vai desaparecer. Cada vez eu me convenço mais de que o que a gente está fazendo é ganhar tempo para que a gente se vacine, para que os CTIs não estejam tão cheios, mas virtualmente todas as pessoas na face da Terra vão acabar adquirindo o vírus em algum momento, ou derivados dele, né? Se Deus quiser, menos agressivos. Olha só o que está acontecendo. Olha a série histórica, ele é bem clara, né? E eu queria destacar nessa série histórica o surgimento de 3 quase pandemias de influenza esse século, em 2009, 2013 e 2014, com o H1N1, o H7N9, o H1N1 PDM, e descrito agora, essa semana, um novo, me parece que é o H10N9, né? Foi descrito aí agora. Bom, isso é uma questão de tempo. Se você conversasse com qualquer virologista 3 anos atrás e perguntasse para ele, vamos fazer aqui uma aposta, qual é o vírus que você acha que vai causar a grande pandemia que todo mundo esperava?
9 em 10 escolheriam esse vírus aí, o influenza, tá? 1 em 10 escolheria o vírus ebola, pelo que está fazendo, pelo estrago dele. Olha só a febre, olha como é que copia a situação atual, né? Lembrando que há 100 anos atrás, atravessar o mundo, né? Atravessar o mundo era completamente diferente, as viagens eram de navio e tal, mas, 3 ondas, 3 anos, 2017, 1917, 18, 19, exatamente o que a gente está vivendo agora, né? A Europa como epicentro, Estados Unidos muito afetado, existem livros discutindo que teria sido nos Estados Unidos a origem da pandemia. Lembrando que teve um fator agravador, né, para a febre espanhola, que a gente não pode enxergar a febre espanhola sem entender isso. Primeira Guerra Mundial, exatamente nesse período, movimentação de tropas, pessoas se expondo a chuva, comendo mal, né? De onde ela veio? A gente sabe que ela pode ter vindo de vários lugares, ela só não veio da Espanha. A Espanha, ela tem esse nome aí, ligado à doença, pela razão errada. Porque, na época, a Espanha estava neutra na guerra e a imprensa espanhola era livre para falar dos casos. E aí todo mundo começou a ler dos casos na Espanha, que estavam acontecendo no mundo inteiro, mas que eram escondidos pela imprensa por causa dos esforços de guerra. Então, tem trabalhos sugerindo que possa ter vindo da Ásia, como a maioria das pandemias, pelas razões que eu já expliquei, e tem trabalhos bem sólidos mostrando que pode ter começado nas áreas rurais dos Estados Unidos, tá? No caso aí da gripe espanhola. E aí tem histórias fantásticas com relação à pandemia, né, de 1917, como essa aqui, na cidade de Breivik, Alasca. Tem uma história fantástica, né, que foi quando eles recuperaram o genoma do vírus. O vírus se perdeu, né, o genoma. O que a gente está vivendo é a mesma coisa que aconteceu em 1917, né? Fogo e mato seco. Fogo e mato seco queima até que não tenha mais mato, né? Lá em 1917 não teve jeito, pegou a humanidade inteira, matou 50 milhões. Agora a gente está brigando de uma forma mais equilibrada. Então, em 1951, eles foram lá tentar recuperar o genoma que tinha sido perdido nos 30 anos anteriores. Não conseguiram, fizeram uma recuperação só parcial, voltaram em 97 e aí conseguiram recuperar o genoma nessa cidade aí de Breivik. Por quê? Porque é esse local extremamente agradável de morar, digamos, né? Que a temperatura nunca sobe de 10 graus negativos, o chão é congelado, chamado permafrost, permanentemente congelado, permafrost. E eles acharam lá o esqueleto de uma senhora bem obesa. Por ser obesa, ela tinha muita gordurinha, né? Manteve melhor o genoma do vírus, conseguiram... Por isso que a gente tem o vírus H1N1 sequenciado hoje. Foi muito criticado na época esse trabalho, as pessoas achavam que ia trazer de volta um patógeno à vida. Na verdade, com o aquecimento global e o descongelamento do permafrost em várias partes do mundo, na Rússia principalmente, vários patógenos antigos provavelmente vão voltar à vida, né? É o caso do antraz, é o caso da varíola, talvez, e o próprio H1N1, né? Então, isso aí está longe de ser ficção científica, gente, é a realidade, né? Bom, mutações no vírus influenza, né? Como eu comentei, é o vírus top 10 aí para causar a aposta de pandemia para 9 em cada 10 virologistas do mundo. Tem uma altíssima capacidade de recombinação em porcos, que são criados aos milhões, o problema são os porcos, né? E tem os vetores alados. Olha que situação horrível, né? São pássaros e pássaros fazem voos transatlânticos, transoceânicos, e pássaro não é que nem um morcego, não. O morcego vive naquela área, o pássaro atravessa de um oceano para o outro. E porco tem tudo que é canto. Então, assim, realmente o influenza eu acho, o grande inimigo a ser visto para o futuro, tá? Na minha forma de ver. Então, isso aí, eu fiz até um vídeo sobre isso. A quinta bala no século XXI, olha que coisa preocupante. Nesse século, apenas, nos últimos 21 anos, a gente teve 5 balas disparadas contra a humanidade. Covid-19, gripe suína e gripe aviária, 2 são por influenza, SARS e MERS. Então, das 3 balas, 2 são coronavírus, 2 são 3 coronavírus, 2 vírus influenza. Os 3 disparados direto contra a gente e só um pegou a gente. Todos os outros foram bloqueados como? Por sorte, em parte, pelas medidas sanitárias que estão sendo tão criticadas hoje, que foram isolamento nas áreas. Como é que vocês acham que foi controlado gripe suína, gripe aviária, SARS e MERS? Todo mundo indo para o carnaval? Não. Eles fizeram um isolamento duríssimo nesses locais, mataram milhões de animais que eram potencialmente hospedeiros, frangos,
isolaram os dromedários, mataram. Agora, na Covid, aconteceu uma coisa parecida com os visões lá na Noruega. Um enorme esforço foi feito. E a vacinação. Vocês devem lembrar de ter sido vacinados para a gripe suína, gripe aviária, há 10 anos atrás. Todo mundo praticamente foi. Mas por que não funcionou dessa vez, Fábio? Não funcionou pelo seguinte: toda a indústria farmacêutica de vacinas estava voltada para a vacina de influenza. Estou falando. É o que todo mundo esperava que ia vir. De repente, teve que fazer tudo para coronavírus. Mas os coronavírus já não estavam na área, com a SARS e com a MERS? Estavam. Mas um tinha matado 650 pessoas, outro tinha matado 800. Se você é um cara que tem um recurso limitado para investir, você vai investir em quê? No influenza que vem todo ano, que já matou 50 milhões há 100 anos atrás? Ou na SARS e na MERS, que mataram 800, juntos 1.500 pessoas? Então foi isso que aconteceu, né? Só que agora o jogo mudou. O jogo mudou. Nós estamos aí com uma pandemia gigante, com milhões de mortos no mundo, e a bala que nos atingiu veio de onde ninguém esperava, que foi um coronavírus. Até então, doença de criança, né? Doença de criança, e a gente não podia imaginar que ia acontecer isso. Só que o jogo agora é outro. Quer comentar? Não. Tá bom, vamos lá. Bom, a situação hoje, né? Situação hoje que a gente está encarando, na verdade, não exatamente hoje, eu peguei dados do dia 28/5. Total de casos no mundo, 168 milhões, 3 milhões e meio de mortes. Brasil, 16 milhões. Isso provavelmente muitos... São casos diagnosticados. Muito subestimados, exatamente. Você viu os dados do Peru ontem? Saiu de 60 mil para 180 mil. 3 vezes mais, só com a mudança de forma de reconhecer Covid. Agora eles não estão mais considerando só quem morreu lá com Covid no atestado. Todo mundo que morreu suspeito de Covid, com um quadro similar a Covid, mas que não tinha sorologia, começaram a contar. O que aconteceu? Multiplicou por 3. Qual que é o número de casos de Covid no Brasil de mortes? São 455 mil mortes? Agora já virou 460 mil? Não é. A gente já deve estar em torno de 1 milhão de mortos. Isso sem falar, por exemplo, a quantidade de infartos, né? AVE. Quantos desses não foram relacionados a infecções de Covid? E quantos desses realmente se investigou o Covid? Isso são os diretos não diagnosticados, né? Fora a mortalidade, tem até um termo que eu esqueci, quando você tem uma mortalidade secundária, né? Você lembra como é que chamam? Não. Se alguém lembrar aí, que são tipo como o dano, um efeito colateral, né? Pessoas que não foram no hospital, não buscaram atendimento a tempo porque estavam com medo do Covid ou não tinham vaga naquele momento. Na Índia, cara. Você acredita que na Índia tem 200 mil mortes? Fala sério, já bateu o Brasil há muito tempo. Sistema de saúde péssimo. A Índia é um negócio assim inacreditável. Eu tive lá 2 semanas, nossa. Eu acho, sim, aí entra no achar, né? Mas eu acho que esse número é pelo menos o dobro. Eu acho que a gente já tem aí alguma coisa em torno de 7 a 10 milhões de mortes por Covid no mundo, na minha forma de ver, tá? E eu acho que já está posicionando nos últimos, desde a pandemia, né? Porque a pandemia de 1917 é imbatível, né? 50 milhões de mortes. Mas de lá para cá, tirando o HIV, que matou em torno de 30 milhões de pessoas, 28 ou 30 milhões, mas matou ao longo de 40 anos, essa é a maior pandemia. Essa é a maior pandemia dos últimos 100 anos, considerando que tem mais mortes por HIV, mas com uma coisa diferente, uma curva diferente, já está mais controlado, né? Então, é isso aí, dados extremamente tristes, na verdade, né? E aí, esse é o mapa genético inicial. Isso é de maio de 2020. Eu quis botar aí porque isso virou uma coisa histórica já, né? Tem 1 ano, né? Mostrando a explosão de casos originais lá na Ásia, né? E a cepa, os primeiros grupos divergentes na Europa e nos Estados Unidos, né? E chegando aqui inicialmente mais o vírus de origem italiana, o vírus de origem espanhola, né? Então isso aí já ficou para trás, tá, gente? Isso é de 1 ano atrás. Bom, por que essa epidemiologia é diferente nos diversos países? Tem a densidade populacional, a gente estava falando disso, experiência prévia com surtos, né? Países como a Coreia, a África, China, são países que já viveram outros surtos, né? Coreia, o vírus Hantan, África tem ebola, Lassa vírus, China tem pandemia todo ano lá, quase de influenza.
Populações mais idosas, na Itália, na Espanha, temperaturas mais baixas no primeiro momento, isso foi importante, e aí eu acrescentei aqui embaixo, negacionismo, atraso na vacinação, desorganização, briga política nos diversos graus, isso é a nossa contribuição, vamos dizer assim, aí à pandemia. Muito do que a gente está encarando... Eu queria acrescentar um. Qual é? Disponibilização de testes diagnósticos. Também, verdade. É verdade. Eu fiz um vídeo sobre isso agora, falando sobre o Vietnã. O Vietnã teve inacreditáveis 40 mortos. Nós tivemos 400 mil. Cara, o Vietnã tem 100 milhões de pessoas. É metade da população brasileira. 40 mortos. Não, metade da população num espaço... a população mais jovem, né? População mais jovem. Eles tiveram um ditador lá nos anos 70 que exterminou todo mundo. Você conhece a história do Vietnã? É um negócio inacreditável. Não. O cara era um socialista radical e ele chegou ao poder, chamava Pol Pot. Tem até um filme sobre isso chamado The Killing Fields, Os Campos da Morte. Esse filme é bem impactante, né? Mas o Pol Pot, quando chegou no poder, ele falou assim, todas as revoluções socialistas que tivemos antes foram bloqueadas pela burguesia. E o que a burguesia tem de característica? Ela sabe ler, ela é mais letrada, né? Então ele ia para as cidades e chamava os professores todos, tinha feito a Revolução, né, Socialista lá no Vietnã, chamava os professores numa área pública assim, da cidade e mandava matar todos. Aí depois ele chegava e falou assim, quem tem óculos, vem para cá. E aí, quem tem óculos, ele achava, não, quem tem óculos tem maior chance de saber ler. Aí mandou matar também, todo mundo tinha óculos. Olha que loucura. Então, resumindo, o maior massacre proporcional dos últimos 200 anos no mundo, em termos de percentual da população, foi no Vietnã. O cara matou 30% da população em 7 anos. A coisa ficou tão barra pesada que os outros países ali do local invadiram, né? Isso foi no Camboja, né? Os outros países invadiram e falaram, o Vietnã, a China, que são socialistas, não, tá demais o negócio. Aí invadiram lá e tiraram o Pol Pot. O Pol Pot fugiu e foi pro mato, ele nunca foi preso, olha que loucura. Então, você vai lá pro Vietnã, pro Camboja, você só vê gente jovem, porque né, no Camboja ele matou quem era velho. No Vietnã, morreu na guerra do Vietnã. Então, assim, óbvio que isso tem um impacto na epidemiologia da doença, né? Mas os vietnamitas, eles fizeram o seguinte, eles criaram um kit meio tabajara lá, feito no próprio Vietnã, mas os caras baratinho. Então, os caras, assim, tinha um caso, os caras checavam todo mundo em volta, 900 checagens em média para cada um, olha que loucura. Então, os caras seguraram a infecção, Fábio, e a gente não testa. Então, foda, né? Enfim, vamos lá, vamos em frente. No Brasil, como é contabilizado? É baseado nos testes que saem positivos? Positivo. Como é que é? Testes que saem positivo ou atestados de óbito, né, no caso de morte. Você vê que no Reino Unido se faz por dia, olha que loucura o dado, por dia eles fazem mais testagem de genoma, de variação genômica, do que o Brasil fez em 1 ano e 2 meses. Então, assim, a gente, na verdade, não sabe o que está acontecendo aqui. Essas cepas, variantes do vírus já devem estar circulando no nosso país. Nós não sabemos em que dimensão isso está acontecendo, porque a gente não testa. Hoje mesmo eu fui fazer meu PCR. Cheguei lá, estava para não ficar esperando, fui lá e paguei. Entendeu? Eu paguei, o cara me cobrou R$250. Quem pode chegar lá e pagar da população R$250 para ficar testando? E não estou falando de sequenciamento, não, PCR. Entendeu? Então eu mesmo fui testar hoje. Kit pronto, né? Kit pronto. Bom, então variantes genômicas já, vamos dar um pulo agora para dezembro de 2020, né? Estamos falando aí de 3 variantes, depois a gente vai ver os novos nomes dessas variantes, mas só para vocês irem se acostumando com elas. A variante descoberta no Reino Unido, a variante descoberta na África do Sul, que era a que dava mais preocupação até então, até um mês atrás, essa era a variante mais complicada, e a nossa variante brasileiríssima, que, segundo as pesquisas, emergiu em Manaus, inicialmente, naquele caos no final do ano passado, quando faltou oxigênio e tal. Então, tá aí as 3 variantes que... Das 3, a maior taxa de transmissibilidade, né? Teve cálculo até de 1 para 130, uma coisa absurda. Absurda. Você pega o vírus considerado de maior infectividade, que é o vírus do sarampo, uma pessoa pode contaminar 256. 1 para 130 é absurdamente alto. Absurdamente alto. Mas não é mais... As pessoas ficam discutindo o sexo dos anjos, né? Mas não é mais
não é mais... a morbidade não é tão alta. Se você infecta muito mais gente, você acaba tendo uma sobrecarga muito maior do sistema de saúde. Então, assim, a consequência é que a doença é mais grave. O resto é resto, né? Você está sobrecarregando o sistema de saúde todo, né? Não, e aí dizer se é mais ou menos grave, como é que sabe? Se nem testa, rapaz. A gente não sabe nem quais são as variantes que estão aparecendo. Eu acho que esse é um dos maiores equívocos do nosso sistema de saúde, não estar testando adequadamente. Tem que testar, amostralmente que seja, desenvolver um kit brasileiro. Não é possível que um país como o nosso tenha que basear a sua testagem, seu PCR, em kits comprados do exterior. Cara, o Vietnã fez um kit dele lá. É inacreditável isso. Com as unidades que nós temos aí, Fiocruz e Emílio Ribas, aí o nego fica brigando, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa, eu já falei isso antes em algumas lives, né? Eu acho que, assim, essas nossas áreas de excelência, como a Fiocruz e tal, elas comeram mosca, a gente já tinha que ter uma vacina mais avançada, a verdade é essa, com a variante brasileira, e tinha que estar tendo kit desenvolvido no Brasil. Não podemos, nessa altura do campeonato, estar dependendo de IFA vindo da China e da Índia mais, entendeu? Transferência de tecnologia. Olha, você acabou de virar um ministro da Saúde. Você sabe que no momento que isso acontecer, você está demitido do Pele Digital. Não dá, porque não tem a menor condição, né? Ministro da Saúde, secretário de Saúde, diretor de hospital público. Isso aí é o seguinte, isso você dá para o seu inimigo. Tem a menor condição de você pegar um negócio desse no Brasil. Isso é uma loucura. Concordo, Omar, para ministro. Você realmente está ganhando. Vocês querem que eu saia do fogo para a frigideira, né? Saia da Covid para acabar aí, né? Bom, vamos lá. Quais são as chamadas variantes de preocupação? Em inglês se chama variants of concern, variante de preocupação, aquelas que deixam as pessoas mais preocupadas. Então, chamadas VOC, V-O-C. Então, a gente tem, como eu comentei com vocês, a variante do Reino Unido, que é a B117, a variante da África do Sul, B1351. Por que elas têm esse nome B1? Porque elas vêm de uma clade do vírus. Então, elas estão mais relacionadas entre si, a variante da África do Sul e do Reino Unido, do que estão, por exemplo, com a variante brasileira, que é de uma outra clade, é a clade P. Tá? E o surgimento em outubro de 2020 da variante indiana, também é B, tá vendo? B1617. Bom, como é que a gente entende isso aí? Isso são as marcações do local de mutação, né? Então, quanto mais números você tem, então a clade é B1, P1, A1 e tal, e quanto mais números você tem depois, maior número de mutações acumuladas. Essas mutações, o número de mutações em si, ele é indicativo de maior gravidade? Depende de onde acontece a mutação. Então, a gente vai aprender isso daqui a pouquinho, calma. Então, tá aí, ó, guardem essa imagem. Fábio, essa é a imagem de 2021. Pensa uma imagem para lembrar o ano de 2021, gente. Qual foi a imagem de 2020? Aquela foto do Covid, né? Com os spikes na superfície. Isso é passado. Qual é a imagem, Fábio, de 2021? É essa. Vocês estão vendo a proteína spike do vírus. Não mais o vírus. Fazer até um post do Dia dos Namorados, né? Spike receptorase. Aqui é o local em que o vírus está ligando no receptor ACE2. O vírus está em cima, a superfície celular, a nossa célula lá do pneumócito, tal, da via respiratória está embaixo. E ele usa a proteína spike. Por quê? Guarda essa imagem, parece um V, estão vendo? Parece um V. Porque essa imagem ela vai estar muito na nossa aula hoje, porque o mecanismo de mutação, essa é a filogenética provável do SARS-CoV-2, né? Como é que ele veio? A explosão de casos, quanto mais cores você vê nesse gráfico inferior aqui de baixo, é a explosão, ele procurando novos nichos, né? Por que ele está fazendo isso? Está fazendo isso porque ele quer fugir, é um escape do nosso sistema imunológico. A gente está vivendo uma guerra dos clones, Fábio, entre o vírus e o nosso sistema imunológico. A ideia do vírus é sobreviver. Quem é o maior adversário para batê-lo, né, como um ser replicante? Nosso sistema imune. Isso pode acontecer pela mutação direta, pela recombinação e pelo resourcement. Então, esses vírus eles podem simplesmente sofrer uma mutação, eles podem misturar o material genético, ou eles podem fazer esse resourcement com cepas que sofreram
previamente à mutação. Então, a Variant of Concern, chamada VOC, ela é toda centrada na proteína spike. A proteína spike que é o grande problema. Por quê? Porque ela é a entrada da célula. Então, olha a forma em V lá embaixo. Vocês estão vendo que cada variante, a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e a variante Brasil, elas têm formas discretamente diferentes desse spike. Então, o vírus está procurando novas janelas de oportunidade para infectar-nos, né? E aí a gente dá a nossa segunda paradinha para dar uma sedimentada nisso que a gente comentou, e aí nós vamos para o preto no branco, daqui a pouco, que é impacto nas vacinas e no seu dia a dia, meu caro ouvinte do Pele Digital. Eu tinha 2 comentários, assim, na verdade, tenho 2 comentários que eu acho que são interessantes. Um é como esse pequeno vírus fez o que nós médicos deveríamos já estar fazendo há algum tempo, né? Que é integrar fisiopatogenias de doenças infecciosas com imunologia e com metabolismo, né? É um vírus que mexe com o metabolismo, tem relação com o metabolismo, tem a sua entrada relacionada com o metabolismo, integra esse metabolismo com o sistema imune, a resposta imune está diretamente relacionada e em fases mais avançadas influencia no metabolismo de novo, como, por exemplo, nos estados de hipercoagulabilidade, né, que muito mais do que um estado de hipercoagulabilidade do que por um estado inflamatório. É mais, né? Tem ação viral ali. Então, até em algum determinado momento, achavam-se que poderia ser um vírus com uma ação hematológica. E talvez tenha mesmo. Talvez a gente deva considerar isso para algumas pessoas. Então, ele mostrou para a gente a importância de conhecermos a economia. Aqui, economia, estou dizendo, da nossa fisiologia como um todo, como um sistema integrado. E os médicos que conseguem hoje ter essa visão integrada, apesar das especialidades, apesar das caixinhas, são as pessoas que estão fazendo diferença nesse momento. Essa é uma visão minha, eu não sei o quanto que você concorda com esse meu ponto de vista. E a segunda questão é que eu vi muito julgamento de atitudes, de postura, até de se Fiocruz tinha ou não tinha que fazer. Eu acho, isso é um achismo mesmo, mas é um achismo baseado em alguma convicção. Quanto menos a gente achar o que o outro tinha que ter feito, ou deveria ter feito, ou por que fez, melhor. Foca em você, né, Omar? Foca em melhorar a tua qualidade técnica, foca em melhorar o seu discurso com seus colegas e seus pacientes, corta qualquer tipo de agressão às opiniões divergentes e seja sempre técnico na resposta, caso você tenha que ter algum tipo de debate. Porque aqui não é um fórum de achismo e de política, é um fórum técnico. E que nós vamos mudar as perspectivas e as opiniões de acordo com o que tem de evidência no momento. Você sempre fala, né? 2 para frente, 1 passo para trás, na média, 1 passo para frente. Então, quem acompanha o Pele Digital já ouviu isso mais de uma vez, e eu estou repetindo aqui, parafraseando o professor Omar Lupe. Eu não sei se você gosta ou concorda com o que eu falei agora. É isso aí mesmo. Agora, algumas mudanças de estratégia nós vamos claramente ter que ter. 15, 20 anos atrás, Fábio, nos anos 90, a gente produzia no Brasil 90%, 70%, 80%, 90% da IFA para os insumos farmacêuticos. Agora, foi tudo... Você vê, eu me lembro nos anos 90, quando eu era residente, a indústria farmacêutica aqui no Rio era pujante. Ela saiu, ela foi toda para a China, para a Índia, por causa de questão de mão de obra. Então, agora, a Índia lascada, o navio ali atravessa o canal do Suez, fica todo mundo sem ter penicilina, sem ter vacina, não tem condição. Isso vai ter que ser revisto. A indústria farmacêutica, ela é uma indústria estratégica. Pode não valer a pena financeiramente você produzir IFA aqui, mas numa situação como a gente está agora, tinha que estar sendo produzido. Então, isso vai ter que ser revisto. Essa política tem que ser revista.
Não é possível a gente ficar sem ciclosporina, sem dapsona, sem penicilina, sem IFA para fazer a vacina, por questões financeiras, questões que os outros países entraram em pane. Isso tem que mudar. E a gente Isso é até uma estratégia global, né? Porque você tem que ter, sei lá, 3, 4, 5 pontos estratégicos no mundo que possam ser, a qualquer momento, chamados. Aquela lista de 20 drogas consideradas essenciais pela OMS, em que entra penicilina, entra ivermectina, tem lá uma lista de 20, eu acho que um país do nosso tamanho, obrigatoriamente, tem que produzir todas em território nacional. Não pode se dar ao luxo de produzir isso na Índia ou na China por causa da globalização e da escala global. Isso tem que ser produzido no Brasil. É uma questão de... Como foi 70 anos atrás, o petróleo é nosso, tinha que ter a Petrobras, mesma coisa, entendeu? Isso é uma questão de soberania nacional, não pode ser dessa maneira. Não foi, talvez não tenha sido feito por mal, mas foram decisões que nos levaram a um impasse, a uma situação que não é foram decisões que me parecem terem sido baseadas em um prisma apenas, o econômico. Econômico, né? Exatamente. Bom, vamos seguir, né? Vamos seguir que a gente ainda tem coisa para ver hoje. Vamos para a última etapa da nossa aula, Guerra dos Clones. E aí a gente vai entrar agora na parte mais preto no branco. Tá aí a Guerra dos Clones para vocês, né? Vocês gostaram da arte da Guerra dos Clones? Ela lembra o filme, né? E o Star Wars virou pele digital. Bacana, né? Esse aqui a gente ficou bolando, coisa de nerd, né? Mas ficou bacana. Guerra dos Clones. Então... Nerd é o Omar, tá? Não tem nada com isso, não. Isso aí mostra, ó, aqui para vocês entenderem o que é esse material. Lembram que eu pedi para vocês guardarem a forma da Spike? Olha aqui a Spike como ela era originalmente, e nas diversas... Olha como é que ela foi mudando em um ano, né? E aqui a gente tem a diferença das chamadas VOX, variantes of concern, variedades de preocupação, e variantes de interesse, VOI. Há 4 meses atrás, a chamada cepa indiana, que agora tem outro nome, ela foi classificada como VOI, como variante de interesse. Hoje, ela já é reclassificada como VOC. Por quê? Porque ela está dominando, está ela aparecendo aqui de amarelo, ela está dominando globalmente os casos de Covid. E é uma questão de tempo até ela se espalhar. Olha, ela já está no Brasil. Não é possível que a variante começou em outubro, que a Anvisa... nós anunciamos aqui por onde entrou, né? Entrou pelo Paraná, fronteira com a Argentina, Maranhão, e depois já teve Belo Horizonte, isso tudo a gente... Então, já está aí. Se ela vai ser a cepa dominante durante o nosso inverno, eu acho que é uma boa possibilidade disso acontecer, Fábio. Eu não estou querendo, nesse momento, viu, gente, ser o profeta do apocalipse, não. Mas eu, até com o Fábio mesmo, tenho discutido isso em off, e eu acho assim, muito difícil não ter uma terceira onda no nosso inverno agora pela variante indiana, na minha forma de ver, tá? Até pela vantagem que ela tem tido. Por que essa vantagem, Fábio? Porque ela tem uma dupla mutação, tem até gente já falando de uma tripla mutação, mas uma dupla mutação na variedade indiana. Então, a variedade indiana, ela está um passo adiante das outras variedades, da brasileira, da P1, agora tem P2 aqui no Rio. O Rio já tem mutação composta, né? O Rio sempre dá aquela contribuídazinha básica, né? Então, assim, já tem a P2 aqui no Rio, mas é uma mutação dupla que torna mais difícil para o sistema imune e, desgraçadamente, quase todas as vacinas foram direcionadas para Spike. Então, esse é o grande problema, né? Então, a grande pergunta as vacinas são eficazes? É isso que a gente tem que responder. Então, a variedade VOI, inicialmente classificada como variedade de interesse, que é a B1.617, é uma das muitas variantes do SARS-CoV-2 que leva a 2 mutações. Está aí os locogênicos, o E484Q e o L452R. Foi primeiramente detectado na Índia em 5/10/2020, ou seja, tem mais de 6 meses, tá? Só que ela, olha lá o que aconteceu. Olha o caminho dos clones, ó. Vocês estão vendo as diversas cepas principais, né? Grupos principais, ó, o progenitor era o alfa, depois ele deu origem ao beta, o beta deu origem ao B1 no Reino Unido, ao outro B1 que veio lá da África do Sul e agora da Índia, e a gente tem o P1 aqui do Brasil também no meio dessa história. E qual que é o grande problema, né, dessa mutação na cepa indiana? 2 mutações que aumentam
enormemente a transmissibilidade da doença. E, ao fazer isso, sobrecarregam o sistema de saúde e colocam as vacinas em xeque. Até que ponto elas estão em xeque, a gente vai ver, já existem dados sobre isso, tá? Então, ó, a imagem do ano, como eu falei para vocês, está aí. A imagem do ano é a forma em V da proteína spike na microscopia eletrônica, e a gente tem as 4 variantes chamadas de VOC, variantes, as covariantes, ou as variantes VOC, variante do Reino Unido, variante of concern. De concern, variante da África do Sul e a variante indiana. Todas elas cobrando um preço muito alto, né? E aí como é que fica essas mutações com relação às vacinas, né? Ponto-chave é esse. Como funcionam as vacinas com relação aos clones, né? Então, quando a gente vai acompanhando ao longo do tempo, então aqui está um surgimento, vou mostrar aqui para vocês, ó, o surgimento das diversas cepas, ó, o vírus selvagem, aquele vírus que emergiu lá de Wuhan há 1 ano e 3 meses atrás. E aí os primeiros subtipos, ó, B1, que é o subtipo UK, né, da África do Sul, do Reino Unido. Aqui os subtipos que vieram da África do Sul. Aqui os 2 brasileiros, ó, temos aqui a P1 de Manaus e a P2, que é carioquíssima. E o surgimento das cepas agora, mais para as cepas indianas. Olha o que foi acontecendo com a neutralização, tá? Obtida com as vacinas. Ela foi caindo, né? No início dos estudos com a forma selvagem do vírus, ó, vamos lá, vamos para a forma selvagem. Deixa eu clarear aqui. Ó, com a forma selvagem do vírus, olha o que acontecia, ó. Olha a neutralização. Fantástica já com uma dose e continuava bem alta com a segunda dose. Olha a situação agora com a cepa indiana, como é que ela cai. A primeira dose quase não protege e a segunda dose perdeu muito em termos de eficácia, né? Então, aqui eles fazem um esquema de comparação de neutralização com as vacinas, né? Que é muito boa para o vírus selvagem. O wild type é o vírus lá de Wuhan. E muito ruim, pior de todos, com a cepa indiana, infelizmente, né? Então, ter a cepa indiana, e a cepa indiana é complicada porque ela já tem 2 mutações, na verdade, um péssimo negócio para a gente, né? Porque provavelmente a gente vai sofrer aí muito com a eficácia das vacinas. Então, a gente tem aí essas cepas, 3 cepas, né? A cepa Reino Unido, a cepa África do Sul, a cepa Brasil, os dados mais atuais, mostrando as vacinas que são os players principais que ou já estão no Brasil ou estão para vir, né? Pfizer Biotech, que é a primeira, que é a vacina de RNA mensageiro, que acabou de ser liberada, chegaram já 2 milhões de doses nos Estados Unidos. Para a variante Reino Unido, mantém uma boa eficácia, parece que para a variante brasileira, uma boa eficácia, para a variante da África do Sul, reduzida a eficácia, né? Tanto é que os estudos foram meio que suspensos na África do Sul por causa disso, e não temos dados ainda para a cepa indiana. Para a Moderna, que está sendo discutido aqui no Brasil, a situação é mais ou menos parecida, né? Vacina da Johnson & Johnson, que é a dose única, essa seria bem interessante, olha, problema para a cepa brasileira e cepa sul-africana, está de vermelho aí, mostrando problema. Para a cepa do Reino Unido, menos. AstraZeneca, graças a Deus, a cepa brasileira mantém a sensibilidade, segundo os estudos, tá? A cepa P1, né? P1 e P2, mas com a cepa indiana a gente não tem os dados. E a Sinovac, que é a Coronavac, eficácia reduzida para a cepa brasileira, P1. Talvez isso explique muitos dos problemas que nós estamos tendo de reinfecções pós-vacina. Eu mesmo sou um exemplo, né? Tomei a vacina e estou aí com Covid, né? Lembrando, Omar, que a vacina ideal você nem fica infectado. Exatamente. Mas um dos objetivos, e talvez o objetivo mais importante da vacina, é diminuir internações em unidades de terapia intensiva e evitar a mortalidade. Então, o fato de diminuir anticorpos neutralizantes não significa que esses outros impactos não estejam mantidos. E eu coloquei isso para também não desanimar. Não, é verdade. A ideia é que você reduz os casos graves, né? Olha a situação epidemiológica aí da variante Reino Unido em azul, variante sul-africana, que, graças a Deus, Deus nos ajudou nesse ponto e ela não chegou. Ela tem sido o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles com as vacinas que nós temos aqui, Coronavac e AstraZeneca, e um pouco a da Pfizer,
é a variante sul-africana. E ela não está muito presente no Brasil, para nossa sorte, né? E a variante brasileira, ainda relativamente... Então, aqui, olha, alguns dados dessas aqui embaixo, ó. Alguns dados aí mais numéricos agora, tá, gente? Então, ali na foto anterior eram dados mais brutos, ó, funciona, não funciona. E aqui a gente está vendo, ó, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, tá? Sputnik a gente ainda não tem aqui no Brasil, nem a Johnson & Johnson, ó. Para o vírus original, 94% para a Moderna, e olha para a variante sul-africana, o que acontece com ele? Ó, a vacina da Moderna, de RNA mensageiro, cai para 62%. Quando a gente vai ver a AstraZeneca, 70%, 79% para o vírus selvagem, olha lá o que acontece para a África do Sul, cara, 10% de proteção, 10%. E para a Coronavac, ó, 50% a 91%, os dados brasileiros eram 50%, os dados turcos 70%, dados lá da Tailândia um pouquinho acima e tal, e a gente não sabe ainda direito para essas variantes, tá? Mas simplesmente o que a gente tem, não tem o dado percentual, mas diz que há algum grau de proteção para a Coronavac. Enfim, a gente não tem esse número para poder discutir aqui agora. Então tá aí, são dados realmente preocupantes, né? A nomenclatura acabou de mudar ontem, ó, data de 1º de junho. Estão pedindo agora para que a gente não se refira mais para variantes Reino Unido, África do Sul, Brasil e Índia, para não criar medo, né, e culpa em cima desses países. Então, agora, variantes alfa, beta, gama e delta. A nossa variante aqui no Brasil é gama, antiga variante de Manaus, P1, P2 no Rio, variante gama. Variante do Reino Unido, faltou o N ali do Unido, que era a B1, né, original, alfa, foi a primeira que apareceu, beta, a mais preocupante da África do Sul, e a delta da Índia, e em breve novas cepas, né, porque existe uma diferença entre variante e cepa. Cepa é quando o vírus já atinge um tal grau de mutação, não só numa proteína, por exemplo, como a spike, que ele já começa a ser alguma coisa diferente da que ele era antes. Existe, infelizmente, essa possibilidade também, né? Olha só, a sua disposição nessa aula, Omar, demonstra a boa proteção contra os casos graves. A Arlete colocou aqui para gente. Porque esse é um assunto que eu gosto, né? Enfim, sempre me anima, né, para falar. Olha só, dados preocupantes. Ó, lá na UFRJ, onde eu colhi o meu exame, os caras me enfiaram quatro PCRs, cara. 2 em cada nariz, eu fiquei com o nariz todo machucado. E lá o cara colhe com vontade, com aquela escovinha, não é o cotonete, não. Fiquei com... uma das coisas que eles me perguntaram era se meu pet estava com alguma... Então, olha só, várias descrições de subtipos de cepas diferentes em vários animais, incluindo aí coelhos, gatos, cães, vison, e aqui sim aumenta muito a chance de você ter uma nova cepa e não apenas uma nova variante. Se essa cepa vai perder em potência e infectividade, é o que a gente espera, né? Em princípio, sim. Mas é possível também que ela ganhe, de alguma maneira, em infectividade. A chance, lembra daquele slide que eu mostrei lá atrás, de ressourcement, né? De modificação mais intensa do vírus? Acontece exatamente quando você tem o pulo desse vírus para outro hospedeiro. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho aí, né? Propostas para o futuro, né? Vamos lá, algumas propostas aí by Peridigital. Obviamente que tem algumas coisas que não pode... isso aí quando eu estava no... Eu sei que a Andréia tá cheia de estilo e você com roupa de casa. Pô, eu estava lá no... Estava lá na Tailândia, isso aí. Então, o simples fechamento de mercado... por que não fecha lá os mercados públicos e para de vender bicho? Porque isso não vai resolver. Eles já fizeram isso depois da SARS. Vai ter mercado negro. Mercado negro, Tem que proibir a criação de animais selvagens em fazendas. Isso não pode acontecer, mas você, ao mesmo tempo, tem que oferecer para essa população pobre alternativas de vida. Se você simplesmente proibir, essas pessoas vão morrer de fome. Então, você tem que dar alternativas, né? Não é só proibir. Se você não criar alternativa... Isso aqui é bem interessante, mostra o percentual de dinheiro, do PIB, que cada país investe em pesquisa, Fábio, em pesquisa. Então, a gente está vendo aqui, ó, a China, os Estados Unidos, os tops, né, no mundo, olha a quantidade dele em tamanho, né? Japão, e olha lá onde é que aparece o Brasil, olha lá o Brasil, ó. O Brasil tá aqui. E tem um ponto aí fundamental, Omar. Uma coisa é o valor. Agora, por exemplo, você pega uma pessoa, um pesquisador,
ele tem a responsabilidade imensa. Quando você pega um projeto de pesquisa, esse valor ele está vinculado ao CPF do pesquisador, ele não está vinculado ao CNPJ da instituição, ele não consegue pagar nenhum funcionário público por trabalho extra, ele não consegue um monte de coisa. Além de ser pouco, ser parco, burocrático, né? Burocrático, com dificílimo acesso a novos pesquisadores, quem está disposto a ir atrás dessa grana, muito difícil ter acesso, porque as regras são complexas e no fim, verdade. Tudo dificulta o resultado e a qualidade da pesquisa. Eu conto uma história que ainda na época do governo do Sérgio Cabral, que bem ou mal tinha roubo e tal, mas ele dava dando apoio mais à universidade, eu captei um projeto lá para a Unirio, onde eu trabalho. E aí, depois que terminou o projeto, um negócio extremamente burocrático para você gerir o recurso, você tinha que fechar a conta, né? Então, eu passei por uma situação kafkiana, cara. Tinha que abrir uma conta, essa conta era em meu nome, linkada ao meu CPF. Kafka é o homem barata, né? E aí eu abri a conta, era uma conta remunerada, porque o banco colocou numa conta que era remunerada. Mas remunerava a merreca, né? Então, se depositou 20 mil, depois de 2 ou 3 meses, até eu comprar todos os insumos, as coisas, tinha 20,50 centavos. Olha só a situação. Aí eu só podia mexer na conta com cheque, não podia mexer com um cartão. E aí tinha que fazer as coisas, pegar todas as notas fiscais para poder dar baixa no final e fechar a conta. Quando eu comprei tudo, levou uns 3 meses. Aí tinha rendido, sei lá, depositaram 40 mil reais, 40 mil e deu 26 centavos. Bom, aí quando eu fui fechar a conta, os caras não deixaram eu fechar a conta lá na FAPERJ, porque tinha 46 centavos na conta. E eu fiquei sem ter como fechar a conta. Porque o cheque, se eu fosse emitir, se você emitir um cheque abaixo de um determinado valor, você paga por esse valor. Então, era mais do que os 46 centavos. Mas por ter 46 centavos, eu não fechava a conta. Eu fui à FAPERJ 5 vezes para tentar fechar a conta e não consegui. Por causa de 46 centavos. Até que teve um dia lá que eu fiquei puto. O Sérgio Cabral tinha sido preso, porque foi ladrão, desviou não sei quantos milhões. Eu falei assim, chega, eu não consigo fechar uma porra de uma conta por causa de 46 centavos, acabou. Eu não vou fechar uma porra nenhuma, pode me levar preso. Eu vou ficar lá no Bangu 8, do lado do Sérgio Cabral. Aí finalmente fecharam a conta, mas esse cara tá surtado aqui. Então é isso, é assim que funciona, é isso que eu falo. O Aprígio disse que o brilho no olhar do Omar vence a Covid. Então, é isso aí. E olha, é isso aí, a gente acaba perdendo o pesquisador, né? Porque quando uma universidade americana pega eu não fui mais captar dinheiro da FAPERJ depois dessa, porque foi uma loucura aquilo. Kafkiano, né? Ó, deixa eu mostrar esse dado aí, ó. Retorno para cada dólar investido no projeto Genoma Humano pelos Estados Unidos, o retorno para a economia americana, 65 dólares. Não existe... o projeto Genoma Humano é do ano 2000. Em 20 anos, eles tiveram um retorno para $1, 65 dólares na economia americana. Não existe. A não ser alguém que tenha colocado muito dinheiro na Apple, lá atrás... Bitcoin. Estão falando aí, tudo é Bitcoin. Alguém que tenha ganho tanto, entendeu? Então, investir em ciência, gente, não é luxo. Investir em ciência é uma necessidade. Então, tem que ter isso aí, ó, sugestões. Investimento generoso em pesquisa, tem que mapear a sequência genômica e onde esses vírus circulam. E aí vem um ponto, né? A pesquisa, ela tem que ser uma pesquisa para resultados. Parar, porque quando você engessa muito, você dificulta o tipo de pesquisa. Você tira a criatividade do pesquisador hoje, por exemplo, você pega os grandes editais, eles já dizem o que eles querem. Se não for aquilo, você não consegue. Se você tiver uma super ideia e não tiver contemplado a tua super ideia, acabou. Você vai morrer ali antes do início, né? Então, olha, a criação imediata de um fundo multinacional de pesquisa. Então, eu faço uma aposta aqui contigo. Acho que a década de 2020, que a gente está vivendo já, deverá ser de enorme avanço em 2 áreas. Novas drogas antivirais. Se você parar para pensar, antiviral mesmo, você tem antiherpético, terapia anti-HIV e algumas hepatites virais só. O resto tudo é baseado em fica bom sozinho, vai para casa, come suspiro, então vacina antes. E introdução em larga escala das vacinas de RNA mensageiro. Eu acho que eu já falei isso antes também. Acho que essa é a grande vantagem que a pandemia vai trazer para a ciência, são as vacinas de RNA mensageiro. É imperativo criar um banco de dados internacionais sobre genomas virais, acesso ilimitado, sem que seja pago, e
Tem que reforçar as normas de vigilância de todos os laboratórios de biossegurança no mundo, principalmente o laboratório de Wuhan, que a gente comentou no início, né? Um ponto, faltou um super importante ali. Os palestrantes virem no Pele Digital apresentar a pesquisa deles, né? Porque a gente precisa que essas informações sejam apresentadas e, gostando ou não, os artigos científicos têm muita limitação de espaço, né? Então, a gente sabe que cada publicação dessa, top, tem mais uma quantidade de informações que poderiam ser exploradas e faladas, e é uma coisa legal. Fábio, eu acho que assim, o que cada um de nós tem que entender aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês agora muito sério. Como médicos, nós temos uma importância fundamental nesse momento atual. Nós somos a interface com a população. Então, uma coisa, gente, é você ter a sua dúvida sobre vacina XYZ. Outra coisa é você botar isso em mídia social. Vocês têm que entender que o médico, quando ele fala, ele é um amplificador de informação. Então, é fundamental que a gente entenda que a única maneira da gente sair dessa situação é atingir o mais rápido possível a imunidade de rebanho. Os dados têm mostrado que tem que ser em torno de 75%. O Brasil tem hoje 24% de primeira dose, de primeira dose, e 10% apenas de primeira e segunda dose aplicadas. É muito pouco. Então, e a gente apostava que seríamos rápidos, né? Porque a gente tem logística. Tinha que estar fazendo 24/7, 24 horas de vacinação nos pós, 7 dias por semana. Isso que precisa ser feito. O resto é enrolação. Tem que acelerar a liberação da IFA para que seja feita no Brasil, não tem que chegar de avião de não sei aonde. Tem que sair vacinando que nem um alucinado, antes que esses clones, essas variantes, tomem conta e a gente tenha um grau de eficácia baixo. Porque aí a gente está, sinceramente, desculpe o termo, fucked. Então, é isso. A gente está numa corrida contra o tempo. É a guerra dos clones, não tem outra maneira de abordar esse assunto. Estão perguntando sobre reação vacinal. Quem quiser saber sobre reação vacinal, vá no Spotify ou no iTunes e lá no podcast Pele Digital Cast. Só escrever lá na pesquisa Pele Digital Cast, porque nós temos uma live de quase 1 hora falando sobre efeitos colaterais das vacinas. Então, tá tudo lá. Hoje a gente focou nos variantes, a gente teve 3 etapas fundamentais, né? Então, a gente entendeu a origem dos vírus, a gente entendeu como os vírus se comunicam e chegam na gente, a gente entendeu os principais tipos de vírus relacionados e o olho no futuro, né? Não adianta só a gente ficar reativo, a gente tem que ser reativo e a gente tem que ser também profilático baseado numa programação. Ficou claro para mim, Omar, que o bom médico que se comunica com a população é o bom médico que consegue entender conceitos de virologia, conceitos de imunologia, conceitos de infectologia, genéticas. Então, a gente tem vários conceitos básicos que, quando a gente aprende lá atrás, às vezes não conectam-se os pontos, né? E hoje a gente está numa fase muito legal nesse sentido, que a gente consegue conectar, né? Cada informação do básico a gente consegue ver uma aplicabilidade, e isso é o que vai permitir a gente ser médicos de melhores qualidades. Não só médico, hoje está aberto para todos os colegas. E um ponto que eu vejo que é fundamental, Omar, é a gente recuperar a credibilidade do médico como um profissional confiável. Infelizmente, nos últimos anos, a nossa credibilidade técnica entrou em xeque, e aí eu vejo colegas disputando espaço com não médicos e com situações que não tem nada a ver. Basta a gente recuperar a nossa credibilidade. Credibilidade é uma coisa muito valiosa. E como é que você tem credibilidade como médico, Omar? Olha, eu acho que vai aquela velha máxima, né, que vem lá de trás, né? A primeira remédio que o paciente toma é a personalidade do médico dele. O tempo em que a gente, como médico, era o senhor, faz assim, faz assado e vai ser desse jeito, isso passou. Hoje a gente tem que interagir, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser parceiro, a gente tem que mostrar para a população que a gente como qualquer pessoa, tem sentimentos, adoece, tem dificuldades, mas a gente tem uma obrigação com a transparência, com a ciência,
e com o bem-estar do nosso paciente. Tem um momento, gente, que não vale o que a gente pensa politicamente. Vocês não são pessoa física, vocês são pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica tem que medir 10 vezes aquilo que vai falar, porque vocês são um enorme megafone que chega nas pessoas, entendeu? Outra coisa, se você tinha uma ideia lá atrás, eu cheguei a tomar hidroxicloroquina no início, quando eu fui para a linha de frente, em março de 2020. Hoje eu não defendo hidroxicloroquina. Eu aprendi, eu mudei. Então, mudar é bom também, é necessário. Eu já fiz vídeo dizendo que a Coronavac era a vacina do Brasil. Na minha forma de ver, 4, 5 meses atrás, era assim. Hoje, eu acho que quem tomou Coronavac possivelmente vai ter que pensar numa terceira dose. É a forma com que eu enxergo, entendeu? Essa dose possivelmente vai ser a vacina da Pfizer ou uma vacina de RNA mensageiro. Eu acho que essa seria a situação ideal, entendeu? E a gente vai se adaptando, vai mudando, vai melhorando, né? Agradecer a presença de todos, todo mundo querendo que você recupere a voz. Mal sabem eles que nós temos outra atividade secreta depois aqui. Acompanhe o PL Digital, a gente tem muitas novidades, a gente está organizando 2 web series. Para quem não lembra o que são os web series, são quando a gente convida, né, colegas para falarem sobre temas em 2, 3. Eu já fechei um outro evento com o Marco Andrei, então aquela aula que não foi gravada a gente já vai fazer, já tem data, daqui a pouco a gente passa a data para o pessoal. A gente já está fechando com um colega de micologia, vai trazer tudo sobre o laboratório de micologia para a gente, também aberto, independente de quem não é, a comunidade vai poder participar. Já fechamos 4 webinários com um colega que vai trazer para a gente vários temas relacionados ao HIV. A gente não falou muito de HIV aqui, a gente falou pouco, na verdade, e o HIV ele é muito importante, e a gente está chamando colegas não dermatologistas, ou da área básica, ou médicos que não são dermatos, para a gente trazer essa visão, Omar, uma visão mais multidisciplinar, multiespecialidade, para a gente ter uma visão holística, completa, sistêmica sobre o tema. Teremos novidades em relação à comunidade infecciosa, que até um momento a gente tem aberto ocasionalmente, a gente vai mudar isso para vocês. Acredito que nas próximas 2, no máximo 3 semanas, a gente já está com o nosso aplicativo no ar, bombando. E os sábados cosmiátricos, já fechamos uma aula de tecnologias para músculo, ou seja, olha como é que a gente está holístico, né? Dermato, estudando músculo. Quando que você imaginou isso, né? Então a gente está ali. Já fechamos uma aula sobre associação de técnicas para tratamento de flacidez corporal, ou seja, estamos falando de injetáveis com tecnologia. Aqui é conhecimento raiz total, e o Omar demonstra isso nas aulas dele, que mesmo doente, com a cabeça doendo, ele só fez rapidinho essa aula em 10 minutos e aí pronto, ficou pronta. É quase como um passe de mágica, e esse evento de hoje vai para o YouTube, porque a gente entende que o material de Covid é um material público, aberto. Assim como a gente tem acesso a todas as revistas de forma aberta, o que a gente está discutindo aqui, a gente entende que é para todos, e assim espero que a gente consiga contribuir, mesmo que como um grão de areia, num tamanho viral, para o conhecimento, para a postura, ou até para a estabilidade intelectual e mental dos colegas. Talvez isso já seja suficiente, né? Essa é a minha visão. É verdade. Gláucia, você estava perguntando sobre o fungo negro, né? Vai ser o tema da terça que vem, terça infecciosa. Então é isso, pessoal. O pessoal do nosso curso de Imunodermatologia. Quinta-feira a gente tem aula de pênfigos com o professor Fábio. Sábado, todo mundo convidado para o Super Sábado Cosmiátrico com o professor André Braz. E queria me despedir, gente. Eu já estou meio sem voz. Mandando assim um beijão, um abraço muito apertado e carinhoso para todos vocês. Eu não quero, você ainda tem Covid, eu não quero esse abraço ainda. Eu tomei essa decisão uma semana atrás, tornar público que eu estava com Covid, criar tipo um diário, dia a dia. Qual foi a ideia disso? A ideia foi amparar, a ideia foi dar apoio psicológico
para médicos, para colegas, mas para milhares de pacientes que estão passando pela mesma situação, que têm os mesmos medos e receios. Eu vou dizer para vocês, olha, houve momentos aí nessa última jornada de 10 dias atrás que eu me questionei. Cara, será que eu não devia ter tomado ivermectina? Será que a Capitã Cloroquina, no fundo, não estava com a razão? Será que eu fiz a melhor coisa saindo do Rio? Será que eu devia ter começado o corticoide antes? A gente não tem essas certezas. Então, passar isso de uma maneira humana foi a melhor maneira de eu compartilhar com todas as pessoas esse momento que tem sido difícil, mas compartilhar e se conectar mesmo. Exatamente, para milhões de brasileiros. Então, eu queria, de coração, agradecer demais todas as mensagens que eu tenho recebido, carinho, a preocupação, gente me mandando aqui mensagem, faz isso, faz aquilo, tomografo agora, não sei o quê, eu vou passar aí, estou levando, hoje eu postei que meu oxímetro caiu no chão, quebrou, eu tive que ir no posto de saúde, é verdade. Eu já recebi aqui umas 3 ou 4 ofertas de gente que vai passar por aqui, eu vou levar um oxímetro para você. Então, assim, isso é muito legal. Eu queria agradecer demais todo esse retorno e dizer que a gente faz isso para tentar ajudar. Foi assim que o Pele Digital nasceu, né, Fábio? Há 1 ano e 3 meses atrás, durante a pandemia, para ajudar. Então, essa é a nossa missão, mais do que qualquer coisa. E finalizo dando um tchau para todos. Melhora, Omar. Já estou mandando o link para você para a gente se encontrar já já. Então, um abraço a todos. Até terça que vem, quando nós falaremos do fungo negro, e a gente vai aproveitar a oportunidade para falar de fungo negro e infecções oportunísticas em coronavírus, né? O que a gente tem que ficar de olho? Um abraço, até semana que vem. Se cuidem. Boa noite, obrigado pela torcida.